O capítulo se inicia com o senhor andando pelas ruas. O nome desse senhor era Sabo. Ele chegava até a mansão do Tokugawa, onde o mesmo dizia estar aliviado. Sabo falava que nada mudou, e é dito pelo narrador que Sabo está com 63 anos. Sabo abriu um sorriso e vemos seu braço forte e definido. Eu mesmo falava que passou cada momento do seu tempo livre treinando. Tokugawa falava sobre quando Sabo foi preso, e o narrador comentava que havia várias prisões por todo o país. Nela, há vários praticantes habilidosos de Kendo, e mesmo assim, todos eles buscavam por algo. Esse algo era ser ensinado por um homem, que chamavam de Hitokiri Sabo. Hitokiri é o termo dado para uma pessoa que corta com uma espada. Um Hitokiri vivendo no Japão no século XXI era um homicida da vida real. Sabo foi preso no passado, após ser acusado de ter deletado alguém. Porém, todos que conheceram o Sabo têm o mesmo consenso. Sabo deve ter deletado pelo menos uma dúzia de pessoas. A história voltava para a mansão do Tokugawa, que tomava sua bebida e perguntava para o Sabo o que ele achava. Tokugawa falava de uma luta mano a mano, com os dois armados. Sabo ouvia aquilo e perguntava para o Tokugawa se ele estava falando do Miyamoto Musashi. Tokugawa começava a rir e falava que não. Sabo ficava sério e perguntava se seu oponente irá usar uma espada. Tokugawa falava que não iria ser uma espada. Tokugawa perguntava se ele gostaria de saber. Sabo ficava pensativo e Tokugawa falava que era um dente. Sabo achava aquilo estranho e perguntava se era um dente de serra, mas Tokugawa fazia força com os seus dentes e dizia que iria ser dente para morder. Sabo se questionava: como assim seus dentes? Em seguida nos é mostrado o Tokyo Dome e o narrador falava que de fato era nada mais do que os seus dentes. Na arena vemos o Jack e Sabo. Jack estava com 2,43 m de altura e pesando 211 kg. Jack estava pronto para usar o seu Koudou, porém o seu adversário não era qualquer um, a verdadeira definição de uma arma, um oponente que é a própria espada. Sabo tem 1,78 de altura e pesa 86 kg. Jack e Sabo ficam frente a frente. A diferença de tamanho e peso era gritante, porém calmamente Jack falava que Sabo aceitou seu pedido e que ele estava grato por isso. Sabo abriu um sorriso, pois não era todo dia que alguém estava grato por enfrentar um oponente com uma espada. Sabo falava que isso requer muita confiança. Os juízes mandavam eles irem para suas marcas. A batalha entre a presa contra a lâmina iria acontecer. Eles chegavam em seus cantos e ia dado início ao combate. Jack se virava olhando bem sério. Sabo começava a andar em sua direção, e quando chegava próximo ao Jack, Sabo rapidamente sacava sua espada. O ataque acontecia, mas Jack se esquivava. A plateia vibrava. Sabo segurava sua espada com as duas mãos, se preparava e atacava novamente. Porém, faíscas e um barulho eram ouvidos. Sabo sentia algo de errado. Sua mão começava a tremer, e vemos que Jack parou a espada com a sua mordida. Jack parava na frente do Sabo, e Tokugawa achava aquilo incrível. Já Sabo suava frio. Jack mordia e destruía a espada. Sabo erguia os braços e desistia da luta. Jack Rama venceu aquele combate de forma esplêndida. Após um tempo, vemos uma igreja. Um padre falava que não poderia esquecer de um jovem tão excepcional, onde nos é mostrado um flashback de 11 anos atrás. O padre entrava na igreja e perguntava: o que você está fazendo? E vemos que ele estava falando com um garoto que estava ensopado de suor. Esse garoto era o Jack Rama. Jack estava protegendo, e quando o padre perguntava o que exatamente, Jack olhava para trás e vemos a estátua de Jesus. O padre achava aquilo engraçado e dizia que ele era cheio de surpresas. Jack ficava meio nervoso e o padre apontava para a estátua enquanto falava do sorriso em seu rosto. Após isso, o padre e o Jack conversavam. O padre perguntava o que o Jack desejava em troca de protegê-lo, e Jack dizia que era ser forte. O padre perguntava o quão forte era, mas após ouvir a resposta, ele achava engraçado. Era comum pedirem para ser jogador ou astronauta. Porém, para o Jack, esse desejo de ser forte era mais do que um sonho. Era um objetivo claro que ele tinha em mente. Em seguida, vemos o Jack fazendo flexões de punho cerrado, até que uma poça de suor se formasse debaixo dele. Posteriormente, ele fazia parada de mãos, onde ele sustentava aquela posição até que sangue escorresse pelos seus olhos e nariz. E após tudo isso, ele fazia o seu treinamento de sombra, desferindo várias sequências de golpes, até que ele caía e desmaiava. O padre falava que a frase "continue a desmaiar" não deveria ser interpretada literalmente, era apenas uma metáfora. É usado um exemplo de um homem correndo até a exaustão. O padre falava que continuar até desmaiar não significava perder a consciência, e sim saber quando parar, e concluía dizendo que se esforçar até que você possa desabar e se esforçar até desmaiar eram semelhantes, porém são duas coisas completamente diferentes.
A história voltava para a mansão do Tokugawa, que conversava com o Jack sobre o padre. Jack falava que isso era nostálgico para ele, e falava que ele espera que o padre esteja bem. Tokugawa falava que irá dizer isso a ele, mas agora eles irão falar sobre outra coisa. Tokugawa preparava o seu cachimbo e falava para o Jack que alguém se interessava nele. Jack ficava pensativo. Tokugawa falava que esse alguém tem insistido bastante para arrumar um encontro com ele. Jack perguntava quem poderia ser, e então Tokugawa falava: ele é igual a você, um usuário de arma, um em cada membro para ser mais preciso. Jack ficava sério e falava que não há necessidade de exagerar. Tokugawa olhava espantado, e em seguida vemos quem é essa tal pessoa enquanto é dito: Karatê de Kutelo, técnica de corte de cordão de Koushou Shinogi. O capítulo se inicia com o Doppo cortando um fio de metal. O corte era limpo, os pedaços cortados caíam no chão e vemos que Koushou e Katsumi estavam ali com ele. Em seguida, Doppo dizia: cortando o fio com a mão de uma faca. Koushou olhava aquele fio de metal e Doppo falava que aquela sua técnica era uma das coisas que o Katsumi ainda não podia fazer. Porém, Katsumi falava que o mesmo acontece com ele, onde vemos o corte bem de perto. Em seguida, Katsumi dizia que não é porque ele nunca fez aquela técnica que ele não poderia fazê-la. Após isso, outro fio de metal era preparado. Quem iria usá-lo dessa vez era o Koushou. Koushou estava com a sua mão dentro do kimono. Ele olhava e se concentrava. Koushou sacava a sua mão e o corte acontecia. Koushou fez um corte limpo. Os pedaços do fio de metal caíam no chão. Koushou olhava os seus dedos. Doppo gostava daquilo. Já Katsumi pegava o fio de metal e via que o corte foi ainda mais limpo do que o seu pai costumava fazer. Doppo dizia que a mão de faca é mais lenta do que os dedos de faca. Katsumi se impressionava com aquilo, pois de maneira bem fácil, Koushou realizou um dos feitos do seu pai. Koushou falava que em um combate real, aquilo era completamente diferente, onde em seguida chamava o Doppo para uma pequena luta. Katsumi ficava surpreso, mas Doppo se empolgava e sorria. O tempo passava e ambos se preparavam. Doppo dizia estar um pouco velho para ficar com cicatrizes. Já Koushou falava que achava que lutar contra lâminas era a especialidade do Doppo. Katsumi olhava bem sério. Ele sabia que ambos iriam usar seus ataques cortantes. Doppo falava que eles iriam começar. Koushou ficava pronto. Doppo dava um passo e mandava um chute. O narrador falava que o chute frontal era um chute que mirava nos pontos vitais do seu oponente, e nesse caso, bem no centro do corpo. Katsumi ficava surpreso. O chute pegava em cheio. Koushou voava para trás, se apoiava na parede e aterrissava em posição de combate. Katsumi falava que Koushou conseguiu se defender, mas mesmo assim teve pequenos machucados. Doppo sentia algo de errado e vemos sangue escorrendo em seu pé. Doppo falava que Koushou enfiou o dedo atrás do seu joelho e puxou. Katsumi logo mandava eles pararem e perguntava o que eles estavam fazendo. Aquilo não era para ser um combate real, e sim um sparring, e até falava que eles não iriam entrar em guerra um com o outro. Mas neste momento, Doppo falava que quando o assunto era enfrentar o Jack Rama, a luta poderia ir além de qualquer guerra, e Koushou confirmava aquilo. No início do capítulo, vemos a logo do grupo Hanayama, enquanto alguém falava que isso não é um filme de samurai, e diz: como assim um guarda-costas? Em seguida, vemos o Hanada dizendo que é mais ou menos isso, e Kizaki falando que esse termo é bastante desatualizado. No próximo quadro, vemos o Hanada pensativo. Kizaki falava que ouviu dizer que o Hanada está conectado ao Baki, e então perguntava como ele poderia ajudá-lo. Mas neste momento a porta abria. Kizaki ficava sério e Hanada olhava para trás. Quem entrava ali era o Hanayama. Hanada ficava impressionado com o Yakuza, e Hanayama se sentava ao lado de Kizaki. Hanayama falava que ouviu a conversa deles quando estava na sala ao lado. Hanayama acendia seu cigarro e perguntava para o Hanada se ele estava com problemas financeiros ou se estava querendo testar a sua força. Hanada olhava para o Hanayama e dizia o seu nome. Já o Hanayama apenas o encarava. Kizaki diz que o Hanayama é o artigo genuíno. Em seguida, Hanada falava que era a última opção. Após isso, eles vão para um estacionamento. Ambos irão lutar. Hanada achava aquilo incrível. Os rumores que ele ouviu estavam certos. Isso fazia ele sorrir. Hanayama diz que tá tudo bem, e Kizaki fala que já começou, onde dizia para ele tentar não morder a língua. Hanada acha aquelas palavras engraçadas. Eu comentava que aquilo se parecia com um filme antigo de samurai. De repente, o Hanayama dava um chute, mas Hanada conseguia se esquivar. Hanada ficava impressionado. Ele recebeu um ataque surpresa do lendário Kaoru Hanayama.
porém Hanada sentia algo. E vemos que o chute cortou o rosto do Hanada. Hanada lambia o sangue e falava que não mordeu a língua. Hanayama tirava os seus óculos, jogava para o Kizaki e começava a se virar. Hanada fica surpreso. Hanayama se virou completamente para carregar o seu soco. Hanada falava que você simplesmente não pode contra-atacar o Hanayama, assim como não pode contra-atacar o caminhão de carga em alta velocidade. Hanayama vinha com tudo. Hanada se esquiva do soco, agarra o braço do Hanayama e aplica um ippon, fazendo o Hanayama cair de cara no chão e desmaiar. Hanayama ia se levantando, olhava para um lado e depois para o outro, porém Hanada não estava mais lá. Kizaki falava que ele correu, e isso surpreendia o Hanayama. Kizaki pedia desculpas por não ter reparado nisso, e falava que acha que o Hanada simplesmente fugiu. Hanayama ouviu Kizaki e ficava pensando no que acabou de acontecer. Em seguida, a história cortava para a mansão Tokugawa. Vemos um prato com ossos de animal e o Jack falando que está na hora de comer. Enquanto ia mastigando os pedaços de ossos, Tokugawa falava que nenhum leão conseguia mastigar a espinha de uma vaca daquele jeito, onde dizia que os únicos animais que conseguiam romper a espinha grossa desse jeito são as hienas, e o único humano era o Jack Rama. Tokugawa perguntava para o Jack o que ele sabia sobre o Kosho Shinogi. Jack começava a pensar. Tokugawa perguntava se ele realmente não sabia ou se lembrava dele, mas Jack falava que quando ele conheceu o Piccolo, ele se encontrou com o Kosho naquele local. Tokugawa ficava surpreso com isso, pois ele não sabia que o Kosho estava lá naquele dia. Tokugawa dizia que o Kosho é um cara bem despreocupado, e Jack continuava comendo sua comida. Em seguida, nos é mostrado Motobi e Hanada em seu dojo. Hanada falava que fazia muito tempo que eles não se viam. Motobi perguntava para o Hanada se ele se manteve ocupado. Motobi dizia que o Hanada está com uma boa aparência, e Hanada falava que o Motobi também está saudável. Motobi fala que cada vez que alguém entra em uma luta real, o rosto é cada vez mais esculpido no de um guerreiro. Motobi diz isso devido à grande mudança da aparência do Hanada. Rindo daquilo, Hanada fala que se isso for verdade, o Motobi é o cara mais bonito do mundo, porém alguém mandava ele calar a boca. Hanada e Motobi olhavam para o lado, e vemos que quem disse isso era o Kosho Shinogi. Kosho falava para o Motobi que já fazia um tempo que eles não se viam. Motobi pedia desculpas por ter ligado para ele. Já Hanada ficava surpresa em ver o Kosho. Motobi achava aquilo interessante. Kosho falava que o Motobi tinha tudo ali: técnicas do instrutor Motobi, muitas armas, e o homem que ao mesmo tempo é mestre de Jujutsu clássico e lutador profissional. Kosho estava falando do Hanada. Kosho ia até ele e falava o seu nome. Hanada pulava e ficava de pé. Kosho então falava: tantos brinquedinhos legais para brincar. E Hanada diz: brinquedos? Motobi falava que eles estavam babando. Um combate estava prestes a acontecer. Em seguida vemos o logo do dojo do Motobi, seguido do Kosho, que dizia: Motobi, nós vamos estar lutando? Ou Motobi ouviu o Kosho e chamava o Hanada. Hanada pensava um pouco e em seguida falava: bem, sendo as coisas como estão, acho que isso era inevitável. Kosho em seguida diz: então será um combate real. E Hanada respondia dizendo: funciona para mim, não estamos usando kimono de qualquer maneira. Onde Motobi diz: sendo esse o caso, você não precisará de um sinal para começar. Vá em frente, quando quiser. Kosho se aproximava, estendia o seu braço e agarrava a jaqueta do Hanada, que ficava surpreso com aquela atitude. Kosho o encarava e dizia: bem, então, que tal começarmos daqui? Kosho movia sua perna, mas Hanada o travava. Víamos que Kosho estava mirando nos testículos do Hanada, que após se defender do ataque falava: agarrando meu colarinho e indo pegar minhas joias. Bem, com certeza parece o combate real. Kosho carregava um soco e atacava, mas Hanada se esquivava, agarrava o Kosho e aplicava uma queda nele. Porém, Kosho apoiava sua mão no chão e conseguia acertar um chute no Hanada. Hanada sentia o ataque. Motobi achava aquilo interessante. Kosho estava de pé e Hanada ia se recuperando do golpe. Hanada se levantava e dizia: combate é combate, mas este não é o seu estilo. Kosho olhava sério. Motobi estava de braços cruzados e Hanada encarava o Kosho, onde dizia: você não tem chances contra o Jack assim. Kosho dava um pequeno sorriso e então falava: e você está dizendo que tem? Em seguida Hanada diz: eu? Bem, eu não sou o tipo de cara que falaria assim. E provocando o Kosho, Hanada falava: Jack? Porém, Kosho disparava um ataque no rosto do Hanada, que se esquivava por pouco. Hanada sorria. Vemos um corte abrindo no seu rosto, e enquanto o sangue escorria, ele falava: sim, lá vamos nós. Isso é Shinogi Kosho. Esse é o seu estilo. E Kosho dizia: eu gostaria de terminar isso com o Seken, mas se é realmente o que você quer, então ficarei feliz em fatiar você. Hanada levantava os braços, abria as suas mãos e se preparava, onde rapidamente saltava e tirava sua jaqueta. Hanada caía em pé
e falava: apenas bater em alguém, isso não combina com você, mas esfaquear, cortando em pedaços. Kosho então diz: bem, por enquanto parece que você precisa fazer a barba. Hanada chutava sua jaqueta na direção do Kosho, que rapidamente golpeava a jaqueta e cortava ela ao meio. E sorrindo, Kosho diz: agora, o que será? Estilo Motobi? Luta livre profissional? Hanada se aproximava da sua jaqueta e chutava ela. A jaqueta voava na direção do Kosho, que se preparava e golpeava, assim partindo a jaqueta ao meio. A jaqueta caía no chão e Kosho perguntava se seria o estilo Motobi ou a luta livre profissional. Hanada olhava com um leve sorriso, já Motobi olhava sério. Kosho falava que a luta livre profissional e as artes marciais não poderiam ser mais diferentes, além do estilo Motobi, que explosivos, shurikens, cordas e fogo são como a luta livre profissional. Hanada fala que só o Motobi tem o direito de usar armas, e diz não carregar armas, pois o estilo Hanada é sobre combate desarmado. Hanada fala pro Kosho que ele está errado sobre uma coisa: não machucar o oponente é fundamental para a luta livre profissional. É uma partida de performance, o completo oposto das artes marciais de estilo Motobi. Motobi falava que eles dois estavam conversando muito. Hanada achava aquele engraçado e começava a rir. Já Kosho ficava meio envergonhado. De repente, o Kosho pulava e disparava um chute, mas Hanada consegue se esquivar por pouco. E mesmo assim, vemos que o Kosho conseguiu fazer um corte de leve no Hanada. Kosho avança e ataca com um soco. Hanada conseguia se esquivar, mas Kosho não parava. Kosho avançava disparando uma sequência de golpes cortantes, fazendo Hanada ficar na defensiva. Kosho preparava mais um ataque, mas quando ele golpeava, o Hanada girava o seu corpo e agarrava o braço do Kosho, assim aplicando o ipão nele. Porém, Kosho colocava sua mão no chão, pegava o impulso e saltava para trás. Assim conseguiram cair em pé. Kosho falava que aquilo foi muito legal e comenta com o Hanada que o seu golpe final não o acertou. Kosho fala pro Hanada que ele evitou o golpe e até conseguiu converter em um lance incrível. E com um leve sorriso, Hanada fala que praticou aquela técnica com um canhão, onde vemos que ele estava falando da sua pequena luta contra o Hanayama. Porém, Hanada fala que tá uma bagunça, e víamos que tinha sangue escorrendo nos seus pés e braços. Hanada diz que pensou que estava se defendendo bem, mas olhando para si mesmo, ele fala que os seus braços e pernas estão cortados. Hanada dizia que não pensou que os cortes do Kosho seriam tão afiados. Esse é o estilo Shinogi. Motobi chamava os dois e falava que isso tinha ido além de um sparring, e que eles iriam parar ali. Kosho olhava surpreso, e Hanada também. Hanada perguntava pro Motobi se ele achou que eles pensaram em transformar aquilo em um combate real. Motobi chamava o Hanada de idiota, e mandava ele pensar no que ele quiser, pois de qualquer forma, essa luta não tinha sido um combate real. E meio que sem entender que estavam passando dois limites, Hanada e Kosho olhavam surpresos para o Motobi. Em outro lugar, as pessoas ficavam surpresas com o que viam. Eram dois homens caminhando, Yujiro Hama e Jack Hama. As pessoas ao redor ficavam maravilhadas com eles dois, admirando o tamanho deles, especialmente o do homem de tênis. Ele era grande além de qualquer imaginação. Era como se ele usasse algum tipo de fantasia. Ele tinha mais de 2 metros de altura, mas apesar da sua estrutura imponente, ele tinha músculos grandes e grossos. De apenas um relance, estava claro que ele também era capaz de atingir grande velocidade. Já o outro homem não parecia pequeno perto do gigante. Medindo 1,90 de altura, ele poderia confortavelmente ser classificado como um grande homem. No entanto, o peculiar neste homem não era o seu tamanho. Seus caninos não naturais, assim como seu cabelo ruivo brilhante, ambos lhe deram a aparência aterrorizante de um leão. Sua pele tinha o brilho do metal polido. Talvez por essa peculiaridade, os olhos das pessoas estavam mais atraídos para um homem pequeno. Os dois eram pai e filho. Jack falava pro Yujiro que suas habilidades finalmente alcançaram seu corpo. E Yujiro fala pro Jack que, independente da resposta, o corpo dele está preso. E dizia que pela maneira como Jack se comportava, não é perfeito, mas ele estava chegando lá. Jack se surpreendia com as palavras do Yujiro. Era como se ele estivesse o elogiando. E Yujiro dizia que em um confronto, deve-se procurar acima de tudo, se posicionar acima do inimigo. E falava que quem disse isso foi o Miyamoto Musashi. E falando como se fosse o Jack, Yujiro diz que se um corpo mais alto é uma vantagem, então fique mais alto. E Yujiro dava uma pequena risada e dizia que isso é um atalho tão fácil, uma falta de princípios. Jack ficava surpreso com aquelas palavras, mas rapidamente voltava ao normal. Jack refletia se o atalho é tão fácil e sem princípios, e perguntava para o Yujiro se ele não gosta disso. Ambos caminhavam mais um pouco,
E Yujiro diz que não consegue fazer isso. Jack ficava muito surpreso, chegando a regalar os olhos. E Yujiro falava que o Jack foi ridicularizado pela sociedade, sofreu cirurgia de alongamento ósseo. E acima de tudo, na história daqueles que buscaram ser os mais fortes, só ele tinha entrado no verdadeiro mundo da mordida. E falava que ele tem uma pureza rara. Jack parava de andar. E Yujiro estranhava aquilo e olhava para ele. Jack estava com um leve sorriso. E meio emocionado, Jack diz que essa foi a primeira vez que o Yujiro o elogiou. Em uma academia, Kosho treinava fazendo uma parada de mãos, usando as pontas dos dedos. Depois ele invertia a posição e fazia uma variação do Air-Sit. Kosho continuava o treinamento, enquanto ia falando que a ação da gravidade mudava devido a como ele orientava seu corpo e sua cabeça. Kosho continuava se exercitando e falava que a colocação das suas mãos e pés também afetavam isso. Kosho se impulsionava, girava no ar e caía em pé, falando que sua revisão estava feita. Kureha perguntava pro Kosho como que ele acha que uma academia é melhor que um dojo. Kosho fala que artistas marciais são muito desleixados. A precisão do ataque e defesa e a capacidade de se movimentar no ar são coisas que muitos deveriam aprender com os ginastas. Depois o Kosho se pendurava nas argolas com os dedos e fazia um movimento isométrico. Depois ele subia e ficava de ponta cabeça. Todos aqueles movimentos exigiam bastante do seu corpo, e principalmente dos dedos. Kosho se balançava e saltava girando no ar, e quando aterrissava, vemos que ele está com o físico pronto para o combate. Kosho levanta sua mão e falava que o seu oponente amanhã não era nenhum atleta, e nenhum artista marcial. Ele é uma fera equipada com o intelecto aguçado. Kureha sorria e, debochando, perguntava se ele estava pregando para um coral. Kosho botava seu kimono e dizia que o valor de um adversário como Jack está no perigo que ele representa. Kureha olhava sério para seu irmão e falava para ele voltar, onde dizia para o Kosho que contanto que ele possa voltar vivo, ele poderia tratá-lo. Kosho falava que irá voltar sem nenhum arranhão, e Kureha diz que imaginou que ele iria falar isso. Em seguida, a gente vê o Tokyo Dome e depois a mansão do Tokugawa, onde nela o próprio conversava com Hanada. Tokugawa perguntava para o Hanada quem ele acha que ganharia, um homem carregando apenas uma faca contra uma fera. Hanada dizia que seria impossível para um amador, mas para alguém que realmente sabe usar uma faca, o dia da luta chega. A arena subterrânea estava lotada, indo para os corredores da arena. Em uma sala, Jack estava sentado, se preparando para tomar os seus anabolizantes. Jack pegava um monte de comprimidos e colocava em um copo. Depois ele pegava uma cartela e ia fazendo o mesmo. Posteriormente, ele repetia o processo com mais comprimidos e tomava eles. Depois abria uma garrafa e tomava água. Jack relaxava um pouco e depois pegava mais, onde ele preparava uma seringa e depois injetava nele. Após isso, um homem que trabalhava ali se aproximava dele e falava que o Jack estava se dopando descaradamente. Era como se ele estivesse se hidratando. O senhor fala que o Jack não tem a menor vergonha disso, mas Jack dizia que isso não é algo para se orgulhar. Jack falava que se tem algo que pode deixá-lo mais forte, ele iria usar, e que carnes, vegetais e vitaminas é tudo igual. O senhor entendia a comparação e perguntava pro Jack o que seria se isso o arruinasse. Jack olhava para o senhor e dizia que se ele puder passar dessa noite, vai estar tudo bem para ele. O senhor perguntava o que iria ser se ele não puder, e Jack falava que se isso acontecer, o seu corpo estaria fraco. Fim da história. O senhor fala que o Jack é soberbo e que esse foi um ponto de vista verdadeiramente refrescante. Em uma outra sala, vemos que o Kosho estava se aquecendo e se alongando. Hanada estava lá com ele para ajudar no que puder. Kosho ia jogando a sua cabeça para trás e chegava num ponto onde ele dobrava sua coluna. Isso deixava o Hanada impressionado. Kosho voltava ao normal. Ele estava pronto para o combate. Kosho perguntava se eles poderiam ir e Hanada fala que sim. Na arena, vemos que o Baki está sentado no meio da plateia. Ele queria ver a luta de perto. Hanayama também estava lá e se sentava ao lado do Tokugawa. Em um lugar mais alto, Shibukawa, Duppo e Katsumi estavam esperando a luta começar. Kosho e Hanada vão entrando. Kosho aparenta estar bem confiante, já o Hanada parece estar preocupado. Hanada dizia pro Kosho que pode ser um pouco tarde para falar, mas o Jack Hama não é apenas um lutador especializado em morder, ele não é nada tão simples. E bem tranquilo, Kosho fala que de fato o Hanada estava atrasado para dizer isso. Kosho fala que ali embaixo, na arena subterrânea, não havia ninguém tão simples, e que assim como na natureza, não existe animal que apenas morda. Kosho entrava na arena bem confiante.
As pessoas estavam eufóricas e o narrador dizia que já faz um tempo, mas finalmente ele está de volta. O karatê cortante, ele destrói, ele esmaga as técnicas de forças contundentes do karatê, cortar, perfurar e cortar tendões, o estilo de corte que ele afiou em uma lâmina. Kosho levantava sua perna imaginando flexibilidade e equilíbrio. O corte não era tudo que ele tinha trago. Do outro lado da arena, Jack entrava calmamente. O narrador fala que a enorme fera está na arena. As pessoas ficavam muito empolgadas. Kosho de um lado, Jack Rama do outro. Apenas um desses titãs ficará de pé no final. Jack estava com um olhar severo. O juiz falava para eles irem para o centro. Baki e Hanayama olhavam atentamente. Kosho e Jack ficavam frente a frente. Kosho com 1,77 de altura, pesando 84 kg. Já Jack com 2,43 m de altura, pesando 211 kg. Jack colocava as mãos nas pernas e se abaixava. Ele olhava diretamente para o Kosho. E o narrador falava que isso parecia um adulto se curvando para falar com uma criança. Kosho e Jack sorriam. O juiz fala que tudo é permitido exceto armas. O juiz mandava eles irem para suas posições. Kosho pulava para se aquecer e Jack tirava sua blusa. O juiz dava início ao combate. Kosho avançava na direção do Jack, que quando olhava para trás, ele via que o Kosho pulou em sua direção. Kosho preparava suas armas e atacava o Jack com uma chuva de golpes. Sangue voava e Jack olhava bem sério. Shibukawa falava que foi um bom corte. Jack estava sangrando muito. Ele estava manchado de sangue. Kosho estava bem tranquilo. Ele olhava para o Jack e enquanto isso o narrador falava que Kosho transformou seu corpo em uma arma. É mostrado por outro ângulo o Jack se defendendo dos ataques. É mostrado que escorria sangue pelas suas mãos. O narrador diz que Kosho demonstra seu domínio em sua arte, pegando a fera Jack Rama e o cortando em pedaços. As pessoas estavam impressionadas. Alguns perguntavam se o Kosho realmente estava desarmado. Baki via aquilo tudo e começava a refletir, onde dizia que Kosho cresceu como lutador, e fala que comparado com a vez que eles lutaram, o Kosho está mais esperto. Kosho ficava em posição, esperando pelo Jack. Já Jack olhava bem sério. Apesar de estar coberto de feridas, Jack não demonstrava nenhum tipo de preocupação. Jack assumiu uma postura que lembrava um pouco a postura do Baki. Kosho e Jack se encaravam. A luta de verdade estava apenas começando. Jack avança com grande velocidade e dispara uma sequência de jabs consecutivos. Kosho se defendia dos socos. Jack dava um poderoso chute. Doppio e Katsumi chegaram a se impressionar, mas Kosho conseguia se esquivar do chute, pulando para cima. Kosho aproveitava que estava no ar e acertava um chute na mandíbula do Jack. Jack tonteava, chegando a serrar os dentes devido à dor. Jack partia para cima, golpeando com vários socos, mas Kosho conseguia se defender bem. As pessoas se impressionavam com a velocidade dos golpes. Jack dobrava o seu dedo e colocava a mão na frente do rosto, assim se defendendo do ataque. Jack olhava sério e golpeava. Tokugawa e Hanayama ficavam surpresos com o que viam. Jack tinha segurado a mão do Kosho. Kosho achava aquilo estranho e ficava surpreso. O narrador perguntava se aquilo era um aperto de mão. E debochando, Jack falava que a mão do Kosho era macia. Kosho preparava sua outra mão e rapidamente golpeava, onde vemos que ele cortou um ligamento do Jack, assim tirando a visão do seu olho esquerdo. Porém, Jack abria sua boca e mordia o ombro do Kosho. O capítulo começa na Grécia Antiga, onde em uma arena estava rolando uma luta de pancrácio, o MMA daquela época. Em seguida, a gente vê um cara muito forte, com um braço ferido. Ele estava com raiva e xingava o seu oponente. O cara estava bem espantado e dizia que o seu oponente estava o mordendo. As pessoas se surpreendiam com aquilo. O cara barbudo chamava pelo líder do lugar e dizia que aquele bastardo tinha rasgado seu braço, como uma garota. Basicamente, ele estava falando que o seu oponente estava lutando como uma garota, pois o cara estava mordendo ele. O líder ficava pensativo e o cara falava que não, e mandava o barbudo tomar cuidado com o que dizia. Aquele cara era o Megacles, um representante espartano. O Megacles abria sua boca e falava que estava mordendo como um leão. Para ele, aquilo era como qualquer outra técnica, então ele se orgulhava disso. Aí é falado que aquilo foi um evento histórico na história da humanidade, pois aquele homem foi
foi quem iniciou esse lance de morder em um combate, ou seja, Megacles foi o primeiro homem no verso de Baki a usar a mordida como uma técnica de combate. Nisso, o mangá volta para os dias atuais, e vemos o Jack mordendo o trapézio do Koshou. Jack não tinha só mordido, ele também estava segurando a mão do Koshou. Todos ficaram surpresos com aquilo, incluindo os lutadores e o Tokugawa. Vendo a mão do Jack de perto, percebemos que ela é bem maior do que a mão do Koshou, e que de certa forma isso dá vantagem em relação ao aperto. É dito pelo narrador que o aperto de mãos usados com aquela mão serve para fortalecer a amizade, e que ao mesmo tempo o Jack estava mordendo o trapézio do Koshou. Jack não perdia mais tempo e arrancava um pedaço do trapézio do Koshou. As pessoas ficavam espantadas, e a Koshou congelava. É falado que a ferida foi de 10 centímetros, mas a dor que o Koshou sentiu foi de 30 centímetros. Jack arrancou um bom pedaço, mas mordeu de um jeito que causou uma dor muito maior do que deveria. Isso mostra mais uma vez que o seu Goudou não é só morder por morder, é morder com a técnica certa no lugar certo. Jack ainda estava segurando a mão do Koshou. Koshou chegava a se abaixar e Jack olhava bem tranquilo para ele, tava até com a mão na cintura, e aproveitando que ainda segurava o Koshou, Jack puxava ele. Koshou não entendia muito bem, mas a plateia aparentemente sim. Koshou tinha o seu pescoço envolvido, e vemos que o Jack aplicou o mata-leão nele. A plateia se surpreende com a velocidade e aplicação da técnica. Doplo abriu um pequeno sorriso e falava que esse é o Jack, onde dizia que o Jack preparou aquilo usando toques de amizade. Era algo simbólico. O que eu entendi sobre o que o Doplo disse é que o Jack tinha em mente que iria usar um estrangulamento, e que como ele gostava do Koshou, ele quis usar um gesto de respeito antes. Jack passava as suas pernas, e vemos que ele aplicou um belíssimo mata-leão, de forma extremamente encaixada. O Koshou começava a desmaiar, e Jack ia botando mais e mais pressão, só que de repente o Jack soltava. Koshou ficava até aliviado, mas isso dura pouco, pois o Jack abria sua boca e aplicava uma mordida no pescoço do Koshou. As pessoas estranhavam aquilo, porém sangue voava. Vemos que o Koshou estava sangrando bastante. As pessoas da plateia ficavam impressionadas. O narrador falava que o Jack mordeu no único lugar que não deve ser mordido, e que agora o Koshou estava sangrando profundamente. Baki, Tokugawa, Hanayama, Doppo, Katsumi e Shibukawa ficaram abismados ao ver aquilo. Koshou começava a se levantar, e o narrador dizia que ali na arena subterrânea não há paradas médicas, e que o lutador deve desmaiar, morrer ou admitir a sua própria derrota para encerrar a luta. Jack carregava um chute e o narrador diz que nada mais irá parar essa partida. Jack acertava um chute bem forte no Koshou, que não conseguiu se defender do ataque. Jack se concentrava e golpeava com o upper, que pegava em cheio e derrubava o Koshou. O narrador falava que mesmo depois de rasgar o Koshou, o gigante Jack Rama continua implacável. Jack olhava bem sério para o Koshou, e Koshou começava a rastejar. O sangue não parava de fluir. Nesse momento, Jack pulava bem alto e acertava um poderoso chute no pescoço do Koshou, onde o corpo do Koshou chegou a levantar do chão. As pessoas e os lutadores ficaram surpresos. Baki e Shibukawa comentavam que o pescoço do Koshou poderia ter quebrado. Jack não mostrava piedade. Sangue jorrava da carótida do Koshou, e mesmo assim Jack usou todo o seu peso para acertar um chute guilhotina nas vértebras cervicais do Koshou. As pessoas perguntavam se o Koshou tinha quebrado o pescoço, e algumas delas falavam para o Tokugawa parar a luta. Koshou tentava se levantar. Jack olhava bem sério para ele. O narrador dizia para o Koshou não se levantar. Koshou ficava de joelhos e colocava sua mão no pescoço. O narrador falava para o Koshou que ele tinha feito o suficiente e que era para ele ter orgulho disso e deixar a luta acabar. Jack se ajoelhava na frente do Koshou e falava para o Koshou que ele deveria ouvir o narrador e acabar com a luta, enquanto ele ainda está respirando. Koshou ficava em silêncio e as pessoas começavam a aplaudir o Jack por ter tido essa atitude de falar para o Koshou não continuar. Só que de repente o Koshou atacava o Jack e cortava o outro tendão do Jack, assim o deixando completamente cego. Mas neste meio momento o Jack segurou o braço do Koshou, abriu a sua boca, o puxou e mordeu o seu bíceps. Em seguida o Jack puxava arrancando, sangue voava por toda parte. O capítulo 15 de Baki Arren começa mostrando o Jack arrancando um pedaço do braço do Koshou, onde vemos que o braço do Koshou estava sangrando muito, ao ponto de deixar os demais lutadores espantados. Em seguida, o Doppo comentava que o Jack tinha rasgado um vaso sanguíneo importante, e Katsumi falava que 2 artérias feridas são fatais, e explicava que em artes marciais cujo foco era combate desarmado, não é dado muita atenção a esses pontos. Mas já em artes marciais cujo foco são combates com facas, atacar essas partes do corpo
corpo são importantes e que nas pernas, próximo à virilha e nos braços, existem vasos sanguíneos grossos onde um ataque ali é fatal. Jack coçava os seus olhos. Seu estado atual era bem complicado. Jack olhava para cima aonde ficavam as luzes da arena, mas não enxergava nada, além de uma completa escuridão. Nesse momento, o Koshou caía de cara no chão. A plateia se impressionava, mas Baki ficava meio nervoso e até suava. Tokugawa erguia o seu braço e encerrava a luta. Mas Jack não comemorava, ele apenas ficava em silêncio e olhava para baixo. O Koshou estava desmaiado e vários médicos chegaram ali para ajudá-lo. Tokugawa ia até o Jack e falava que o Goldou era incrível, mas Jack não dizia nada, ele apenas ficava quieto. Tokugawa presume que o Jack não conseguia mais enxergar, e Jack voltava a coçar os olhos. Ele estava bem incomodado com a sua situação. Koshou acordava e chamava o Jack. Jack ouvia aquilo e olhava para o Koshou. E Koshou falava para o Jack que a sua visão poderia ser corrigida, mas iria ser desconfortável por uma semana. Após ouvir o que o Koshou disse, Jack ficava mais calmo. Koshou esticava a mão para o Jack e Jack apertava a mão do Koshou, demonstrando um grande respeito entre ambos. Koshou falava pro Jack que o Goldou era a melhor arte marcial do mundo. Aquilo surpreende o Tokugawa e deixava o Jack sem reação, mas não porque o Jack não achava isso, e sim porque ele não imaginava ouvir aquilo do Koshou. É inegável como o Goldou é extremamente eficiente. Koshou chamava o Jack e pedia para ele se aproximar. Jack chegava bem perto e colocava sua orelha bem perto da boca do Koshou, e de repente o Koshou mordia a orelha do Jack. Jack se desesperava e rapidamente saía de perto. As pessoas na plateia não entendiam o que aconteceu. Vemos que a orelha estava com um pequeno arranhão. Koshou dizia que era uma resposta. Jack entendia aquilo e Koshou falava que não era para gritar quando você morde levemente. Jack ficava com vergonha e fechava a cara. Koshou tinha zoado o Jack, e o capítulo se encerrava falando que aquela escuridão é brilhante.